Graça e paz para todos que nos acompanham aí no nosso canal Respostas Heresias. Queria dizer aos irmãos que estamos aqui de volta, com mais alguns vídeos. Vamos estar tratando, como o nosso canal trata, da resposta aos enganos religiosos, às heresias que circulam aí pelo mundo religioso e até pelo mundo acadêmico, científico, que querem reprovar as Escrituras e, além de reprovar, também desacreditar a Bíblia, e as heresias e seitas querem distorcer as Escrituras. Hoje nós queremos falar sobre um assunto importante, o sábado, o sábado que vem sendo discutido pela maioria dos adventistas do sétimo dia e outros que são ligados a esses ramos de igrejas que dizem que hoje nós devemos guardar o sábado. Tanto judeu como gentio, como pessoas de outras etnias, têm a obrigação de guardar o sábado porque é um mandamento divino do Antigo Testamento, e que esse mandamento passou para outras gerações e para outras culturas. Mas vamos comprovar isso nas Escrituras Sagradas, amém? Será que é verdade? Será que nós, como cristãos em Cristo, mesmo não sendo judeu, temos a obrigação de guardar o dia de sábado como um dia de descanso, como um dia semanal, Nós queremos falar um pouquinho sobre isso, Não vamos alongar muito o vídeo, mas vamos depois tratar também sobre esse assunto. Nós temos um vídeo, vamos estar fazendo ele também sobre a verdade e sobre o domingo, mas hoje vamos tratar um pouquinho sobre a questão do sábado, Porque o cristão ele não tem a obrigação de guardar o sábado. Vamos lá, nós temos aqui algumas teses. O dia de sábado, irmão, é um dia específico que Deus criou. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou, que era exatamente o sábado. Está lá no livro de Gênesis, a primeira menção do 7º dia, que é o sábado. Esses dias eu estive discutindo, ou debatendo com algumas pessoas sobre essa questão. Um indivíduo veio dizer que o sábado é antes da lei, porque tem um mandamento lá em Gênesis, que diz que Deus ordenou guardar o sábado lá desde a criação. Mas se a gente for ler o texto sagrado, nós vamos ver que não tem nada a ver isto, irmãos? O que Moisés, quem foi que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele apenas menciona, o que Deus realizou e o que Deus fez. Ele, como um judeu, como um recebedor da lei, transmitiu a lei para o povo. Quando ele escreveu o livro de Gênesis, ele mencionou que Deus descansou num dia de sábado e santificou aquele dia, mas não obrigatoriamente o livro de Gênesis vai nos ordenar a guardarmos também, ou pedir para que as pessoas guardem. Ele citou apenas ali o que Deus fez, que Deus realizou, mas ele não ordena ninguém guardar o sábado ali. Então, o sábado está descartado aí essa teoria adventista, de que o sábado foi ordenança antes da lei, de maneira nenhuma. Foi apenas citado no livro de Gênesis, que já era um costume, já era uma lei quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, porque Moisés era um líder judeu, grande legislador lá de Israel, no início da origem deste povo, amém? Então, na origem desse povo como lei, porque o povo surgiu lá em Abraão, mas como nação, como uma coisa já constituída, quando as leis já estavam sendo estabelecidas, Moisés foi esse grande legislador, e ele cita especificamente lá o dia de sábado como dia de descanso, porque foi dado lá ao povo de Israel. Mas vamos lá, o dia específico do sábado, nós vamos ver, era para o povo de Israel. As ordenanças do sábado são semelhantes às ordenanças da Páscoa. A Bíblia diz que a Páscoa deveria ser, se você for lá em Êxodo, você vai ver lá mais ou menos essa questão. A Bíblia diz que a Páscoa deveria ser um estatuto, uma comemoração perpétua para o povo de Israel, para eles se lembrarem do que Deus fez com ele. E o dia de sábado é quase que exatamente o que diz as Escrituras. Se você quiser acompanhar, eu vou ler aqui em Êxodo capítulo 31, versículo 13 ao 17. Fala assim a palavra do Senhor: falarás também aos filhos de Israel, viu?
dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica entre mim e os filhos de Israel. Preste atenção, veja que Deus especifica bem direitinho aqui, né? Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e achou refrigério, né? Então Moisés ainda cita aqui o que eu falei, o livro de Gênesis, né? Deus como exemplo de que fez em 6 dias e no 7º dia descansou, porém o mandamento é especificamente para o povo de Israel. Você vai ver que quando um estrangeiro vinha e se aliava, né, ao povo de Deus, né, eles tinham a obrigação de também guardar o sábado, porque eles eram aceitos, né, na nação como se fosse agora também um israelita. Então a lei do sábado passou a ser algo tanto religioso como jurídico também, mas especificamente para o povo de Israel. Você vai ver que no decorrer da história de Israel e no Novo Testamento, a Bíblia não traz a obrigação de que alguém de outra cultura, de outra nação, mesmo abraçando o judaísmo, né, tem a obrigação de guardar o sábado, a não ser que ele quisesse guardar como mandamento religioso, né, e adotasse a religião judaica, né, e quisesse seguir, mas a Bíblia não dá essa ênfase, essa obrigação, né? Então aqui está uma verdade assim da Bíblia sobre a questão do sábado. Era específico para o povo de Israel, para o povo de Deus, né? Para o povo que Deus escolheu ali. Mas nós vamos ver que no decorrer da história, né, Deus não obrigou as outras pessoas, porque o Evangelho, irmão, o Evangelho é acultural, o Evangelho ele se adapta em qualquer cultura, né? Ele traz os princípios morais que devem ser estabelecidos, não é verdade? Mas certas coisas, né, Deus respeita as culturas, Deus respeita, não é, cada cultura que existe. Mas vamos lá, não existe, irmão, nenhum texto no Novo Testamento, né, que comprove, não é, a veracidade de que nós devemos guardar o sábado. Eu fiz até um desafio um dia desse, né, nas redes sociais. Se alguém me provasse no Novo Testamento, Jesus, os escritores, os apóstolos, né, uma ordenança apenas, um versículo só, que me mostrasse que deveríamos guardar o sábado, eu me tornaria um guardador de sábado, eu me tornaria talvez um adventista do 7º dia ou um sabatista. Mas até agora ninguém conseguiu, né, trazer à tona esse versículo, esse mandamento no Novo Testamento que ordene as pessoas a guardar o sábado. Pelo contrário, nós vamos ver Jesus quebrando alguns princípios dessa questão sabática para os judeus, que fizeram desse mandamento um jugo pesado para as pessoas. Amém? Então aí é uma questão muito também importante, né, que a gente não vê no Novo Testamento, não é um mandamento apenas, um versículo apenas que nos ordene guardar o sábado. E hoje nós vivemos debaixo da graça, né? Na nova aliança, as nossas regras de fé e práticas, elas não são fundamentadas no Antigo, elas são fundamentadas no Novo, né? No Novo Testamento, na dispensação de Cristo, depois da cruz, nas cartas dos apóstolos, né? Que traziam como a igreja devia viver, como nós teríamos a nossa regra de fé e prática. Isso é importante, mas nenhum desses textos mostram exatamente, não é, se devemos guardar o sábado de maneira nenhuma, né? No primeiro concílio da igreja, aí vem uma coisa bem interessante. No primeiro concílio da igreja, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, né, na cidade lá de Jerusalém, quando alguns da circuncisão queriam que as pessoas que eram de outras culturas, as pessoas que eram de regiões e nações diferentes, viviam em outras culturas, culturas romanas, culturas gregas, né, estavam se convertendo ao cristianismo, alguns judaizantes que gostavam de fazer prosélito, pessoas de outras culturas, para trazer para a sua religião judaica, que ainda não tinham entendido o poder do Evangelho, né, que o Evangelho é universal, que o Evangelho é acultural. Eles queriam que as pessoas vivessem de acordo, não é, com a lei judaica. Aí causou um problema muito grande, né, com Paulo, com Barnabé,
Aí trouxeram aquela questão para a igreja em Jerusalém, né? Eles queriam até que as pessoas vamos dizer assim, circuncidassem, que era também um mandamento, né, para o povo de Israel. Eles queriam. Aí trouxeram essa questão lá para o congresso ou o concílio lá de Jerusalém. Para mim foi o primeiro concílio da igreja, né? Foi esse concílio aqui no capítulo 15. Então a discussão era se os gentios, né, como pessoas de outra cultura, de outra nação, tinham que obedecer à lei, tinham que circuncidar-se, tinham que seguir as regras do judaísmo ou não. E a gente vai ver dentre, né, o que se resolveu. E a Bíblia diz que o apóstolo, não é o apóstolo Tiago já tinha sido morto, né? Era o irmão de Jesus que veio a crer em Jesus depois da ressurreição e se tornou um líder proeminente, o líder da igreja ali em Jerusalém. Ele dá a palavra final e diz que o Espírito Santo, né, ele tinha aprovado o que ele tinha dito ali, dado o veredito final. E a Bíblia diz que se o sábado, aliás, a Bíblia não diz, né? Mas se o sábado fosse tão importante, tão conclusivo, né, impositivo, como alguns sabatistas hoje dizem, né, que todos devem guardar o sábado, será que os judeus, né, cristãos agora, os apóstolos, que a maioria eu acho que todos os apóstolos, né, eram judeus que estavam vivendo essa cultura, agora Deus estava libertando ele desse, vamos dizer assim, farisaísmo que eles tinham, desse exclusivismo que eles pensavam. Será que se o sábado fosse tão importante como um mandamento e até vamos dizer assim, um braço para a salvação, como alguns acreditam que era, será que eles naquele momento ali não iriam impor, né, para as pessoas que se convertessem a outra cultura guardar o sábado? Iriam, se o sábado fosse realmente. Mas a Bíblia vai dizer lá, se você quiser acompanhar, está lá em Atos, né, 15, 28 e 29. Veja o que é que o apóstolo, Tiago, né, o líder da igreja, Tiago, diz: porque pareceu bem ao Espírito Santo, veja, o Espírito Santo, ele fala aqui de algo muito sério, o Espírito Santo, e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, e dessas coisas fareis bem, fareis bem de vós guardar, se vocês guardarem, bem vos vá. Então é o que ele aqui dá o veredito final, depois de toda aquela discussão, que a única coisa que ele queria que os gentios, que as pessoas não judeus, eles conservassem, né, para não sacrificar coisas aos ídolos, né, ou carne sacrificada aos ídolos, não comer também do sangue, a carne sufocada também, né, que era um mandamento de Israel, que os judeus não podiam comer nada com sangue, né, ou banhado em sangue, e também da prostituição, né, que ele generaliza aqui todo tipo de promiscuidade, né, e delitos sexuais. Mas a gente não vai ver aí que ele delimita que eles deveriam guardar o sábado, ou circuncidar-se, ou guardar alguns preceitos da lei de Moisés. Eles apenas, inspirado pelo Espírito Santo, como ele mesmo diz, que vocês se guardem da prostituição, se guardem de comer carne sacrificada a ídolo, do sangue, sufocado, e também é um preceito da lei. Mas o sábado não está incluído aí. Então está aí mais uma prova, E outra coisa interessante também, é que os cristãos primitivos, a Bíblia não dá nenhum respaldo bíblico de que eles guardavam o sábado, permaneceram guardando o sábado, apesar de serem todos judeus. Nós vamos ver no livro de Atos que não tem esse respaldo bíblico. E se eles guardavam, é porque ainda estavam conservando aquilo, no seu coração, porque alguns guardavam e talvez, como Paulo, eles guardavam para não escandalizar o Evangelho e se aproveitar daquilo para pregar Jesus de Nazaré. Então é muito interessante nós vermos isso no livro de Atos. Mas nós vamos ver que os cristãos primitivos eles se reuniam para adorar a Cristo, no primeiro dia da semana, que é o domingo da ressurreição. Nós vamos ver esse princípio lá em João,
né? João 20:19 diz assim: chegada, pois, à tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, que era exatamente domingo, e estando os discípulos reunidos com as portas fechadas, as portas cerradas ou fechadas, né, por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs no meio dele e disse: paz seja contigo. Então Jesus aparece aí pela primeira vez, pela menção bíblica aos discípulos em geral, no dia de domingo, né? Aparece exatamente no dia de domingo. Então, os discípulos, entendendo isso, que era o dia da ressurreição de Cristo, eles conservaram, não é, essa tradição de deixar o domingo, conservar o domingo para adoração a Deus, para adoração a Cristo, não é? Então, se o sábado fosse tão importante, Jesus iria aparecer que dia? No dia do sábado, né? Que era o sábado da lei. Mas Jesus queria quebrar esse paradigma, queria quebrar, porque ele entendia que o evangelho, que o cristianismo é universal, né? Então isso aqui é muito importante a gente entender. Lá em Atos vai comprovar essa questão aqui, Atos 20:7 diz assim: no primeiro dia da semana, tendo-vos reunido a fim de partir o pão. Olha aí que coisa interessante, né? Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Está falando também que os cristãos já tinham o cuidado de se reunir no primeiro dia da semana. A Santa Ceia, era no dia de domingo, na semana. Paulo iria viajar no outro dia e ele achou por bem de preservar aquele dia ali para se reunir, porque já era costume entre os judeus, já era costume entre os cristãos judeus também, né? De agora não mais se reunir no sábado, mas se reunir no domingo, que era o dia da ressurreição de Cristo. Nós vamos ver isso aí no decorrer da história também. 1 Coríntios 16:5, né? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder. Veja o que é que Paulo diz: conforme tiver prosperado, guardando para que se não faça coletas quando eu chegar. Paulo aqui está citando o que? O primeiro dia da semana, quando eles se reuniram, eles pegassem as suas ofertas, pegassem o que eles tinham para estar ali, quando Paulo passasse, que era o dia da reunião de culto, de louvor a Deus, de louvor a Cristo, né, comprovando também que eles se reuniam no domingo, né, eles estivessem ali reunidos, e Paulo recolheria as ofertas para levar para os irmãos carentes, para as pessoas carentes também. Amém? João, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 10, comprova essa verdade, chamando de que ele recebeu a revelação do Apocalipse no dia do Senhor. Então, o domingo foi chamado também dia do Senhor. Mas nós vamos preparar especificamente, né, um vídeo exatamente sobre essa questão do domingo. Amém? Do domingo. Isso aqui é muito importante a gente entender. Depois os irmãos fiquem acompanhando nosso canal, que nós vamos estar, né, trazendo essa questão. Tem outra coisa que é interessante sobre o sábado, para o vídeo não ficar muito longo, para a gente encerrar, né? O Novo Testamento não ordena a guarda do sábado. Veja que é interessante. Dos 10 mandamentos registrados em Êxodo 20, né, o Novo Testamento ratifica apenas 9. Veja que coisa interessante, né? Excetuando o quarto, que fala a guarda do sábado. Jesus não falou sobre guardar o sábado. Muitas vezes ele quebrava, né? Muitas vezes ele até tem um texto na Bíblia que diz que ele violava o sábado. Nós vamos estar falando daqui a pouco sobre isso aí, né? Então o Novo Testamento repete pelo menos 50 vezes o dever de adorar somente a Deus. O Novo Testamento 12 vezes a advertência contra a idolatria, fala também, né? Que são mandamentos lá dos 10, né? 4 vezes a advertência para não tomarmos o nome de Deus em vão. 6 vezes a advertência contra o homicídio, que é aquele mandamento: não matarás, né? 12 vezes a advertência contra o adultério. 6 vezes a advertência contra o furto. 4 vezes a advertência contra o falso testemunho. E 9 vezes a advertência contra a cobiça. Então os 9 mandamentos estão aí discriminados, né, no Novo Testamento. Mas você não vai encontrar, não sei, Deus é Senhor, conhece tudo, né? Não vai encontrar nenhum mandamento no Novo Testamento ordenando guardar o sábado, né? Então Deus quis que ficasse livre, né, para qualquer cultura, para qualquer nação, guardar um dia da semana
para se louvar a Ele, para se adorar a Ele, né? Não como os judeus faziam, né? De uma maneira tão rigorosa, tão pesada como eles inventaram o sábado. Jesus vai até quebrar esse princípio quando diz que o sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem, né? Isso aqui é muito interessante também, né? Então nós não vamos encontrar em nenhum texto da Bíblia, né, ordenança. Isso aqui é muito curioso, né? Fala-se nos 9 mandamentos, comprovando, ratificando o Novo Testamento, mas não se encontra o quarto, que é a guarda do sábado. Em nenhum lugar do Novo Testamento, no entanto, é encontrado o mandamento de guardar o sábado. Jesus, acusado pelos judeus, isso aqui é muito interessante, né? De violar o sábado, Jesus afirmou que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqui identifica Jesus como o Deus encarnado, né, que estava ali presente, que também era Senhor da criação, né? Esse texto aqui mostra, e mostra também que Ele é Senhor do sábado. Quando mostra que Jesus é Senhor do sábado, né, está falando que Ele é Senhor da criação. Ele tem poder de mudar, de violar, de quebrar, né, porque Ele é Senhor, amém? Ele manda, Ele ordena, né? Com essas palavras, Jesus defende o princípio moral do 4º mandamento do Decálogo, condenando abertamente o cerimonialismo, e revela a sua autoridade divina sobre o sábado para cumpri-lo, aboli-lo ou mudá-lo. O sentimento moral é a necessidade de se descansar um dia por semana, valendo para esse fim qualquer um deles. Jesus não especificamente tem que ser o sábado. Ele quebrou muitas vezes, né, essas regras para fazer, né, com que as pessoas entendessem que o essencial, né, a coisa essencial do sábado não é apenas o dia, mas é o que o sábado nos representa, né? Que nós devemos adorar a Deus, reservar nosso tempo para Deus, para a nossa família, né, e servir ao Senhor. Por isso que ele disse que Ele é Senhor do sábado. Acusaram Ele de ter quebrado o sábado, os fariseus, né? E Ele quebra esse princípio aqui. Então, sobre essa questão, o apóstolo Paulo escreveu. Se alguém quiser ler, não é, ou escrever aí para depois ler, está lá em Romanos 14, 5 e 6, né? Um faz diferença entre o dia e outro julga todos iguais, né? Cada um tem a sua opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Então Paulo está falando aqui de sábado, está falando de lua nova, está falando de vários preceitos que os judeus tinham, né? E Paulo aqui quebra nessa regra, amém? Então, se você quer guardar o sábado, guarde para servir a Deus, para adorar a Deus com sua família. Mas se você quiser guardar o domingo, que é o que os cristãos guardavam, também guarde. Nós vamos estar falando depois sobre o domingo, que muitas pessoas nos acusam que nós somos pagãos, porque o domingo é um dia pagão, que foi Constantino que instituiu, não sei o que, aquela coisa toda, pegam lá algumas coisas da história, né? Nós vamos estar fazendo um vídeo também sobre isso, amém? Mas que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Guarde seu sábado, se você é adventista, se você é sabatista, né? Se der para guardar, porque na nossa cultura o nosso descanso é no domingo, né? E Deus respeita as culturas, o evangelho é cultural, né? Isso é muito importante a gente entender essa questão, né? Querer impor uma coisa dos judeus ao povo brasileiro e ao povo ocidental, né? Isso aqui é perigosíssimo, perigosíssimo. Amém? Mas que Deus lhe abençoe. Se você quiser guardar o sábado, continue guardando. Agora, se tiver que trabalhar, se tiver que fazer alguma coisa, né, a Bíblia dá respaldo, né, para que tem um texto lá de Paulo que diz: se você não for para ser pesado a seu irmão, trabalhe outro dia. Amém? Então, que Deus abençoe. Depois nós vamos estar falando mais sobre adventismo, né, e também sobre a questão do domingo. Continue aí nas nossas redes sociais, né, e continue também vendo aí nossos vídeos. Vamos ter assuntos mais polêmicos, mais profundos durante esses dias. Deus abençoe em nome de Jesus.